Muito bem, meus amigos, vamos lá. O Livro dos Espíritos, nós estamos na parte 2ª do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 6º da Vida Espírita. Nós estamos estudando sobre as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, a partir da pergunta 252. Nós vimos no nosso encontro passado questões relacionadas à sensibilidade dos espíritos, tanto no que diz respeito à visão, como no que diz respeito à audição. Então falava aqui sobre, por exemplo, aquilo que os espíritos conseguem perceber à distância, se eles têm ali uma noção, a possibilidade ou a capacidade até mesmo de ver Deus, se eles têm uma distinção daquilo que pode ser visto. E nós até comentamos, né, que essa distinção, inclusive, vai ter relação com aquilo que nós estudamos agora, vamos estudar agora. Na questão 248, por exemplo, o espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Eles respondem, mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. E a gente comentou, né, sobre a estrutura dos nossos olhos, de que forma que o processo físico no sentido da ciência da física, né, permite que nós enxerguemos com o reflexo da luz, o estímulo, né, na nossa estrutura ocular. Então, como os espíritos não dependem desses órgãos, tem ali a possibilidade de ter uma visão muito mais apurada. Inclusive, né, vendo no escuro, percebendo frequências de cores de modo mais diferente, de modo mais muito mais amplo, muito mais abrangente, né? Então, para nós aqui é difícil compreendermos exatamente, porque somente quem vê pode descrever aquilo que está vendo, né? Da nossa parte, a gente tem uma tentativa de tentar compreender essa visão, a sua penetração, a sua extensão e a amplitude, né, do espectro que ela pode perceber em termos de cores e até mesmo de energias, né? Ao olhar, por exemplo, para uma flor, essa flor da nossa parte, vemos apenas o contorno e vemos as cores que são ali irradiadas a partir da luz do sol que bate, ou da luz que bate sobre ela. Os espíritos podem perceber, além das cores, de uma forma muito mais apurada, ver inclusive aquilo que é irradiado daquele ser vivo, né, das energias que ela irradia. Então, vai muito além daquilo, simplesmente uma visão de cores, vai uma visão muito além daquilo que nós percebemos. Depois aqui na questão 249, ele entra numa nova linha de raciocínio falando sobre os sons. Se os espíritos percebem os sons, se essa capacidade que eles têm vai além da nossa. Então, por exemplo, a gente lembra também que o nosso sistema óptico, né, do nervo óptico que a gente tem, que é a capacidade que a gente tem de ouvir os sons, e também dos elementos da física, né, que nós também já comentamos, que é a vibração do ar, que permite que o som se propague num determinado espaço, num determinado ambiente, através de um determinado meio, para chegar até os nossos ouvidos. Os espíritos, não tendo essa necessidade, têm ali também uma percepção do som de uma forma muito diferente da nossa. Então, conversamos sobre essas questões desses atributos do espírito, né, daquilo que eles podem, se eles podem ver, se eles podem ouvir e tudo mais. O que eles podem perceber, inclusive. Na questão 251, que foi a última que nós vimos, se os espíritos são sensíveis à música. E aí o espírito aqui, na verdade, ele fez um comentário não a respeito da música em si, na sensibilidade da música que eles podem ouvir. Mas, na verdade, eles fizeram uma comparação entre a música no plano espiritual, as músicas que podemos chamar de músicas celestiais, com as músicas terrenas. Músicas terrenas que, lembrando, né, como a gente comentou, a música é uma das manifestações artísticas que nós, seres humanos, temos. Né? Então temos a música, temos a pintura, temos a literatura,
o cinema, a fotografia, a escultura, dentre outras artes. E essas artes, naturalmente, elas vão representar aquilo que diz respeito aos nossos sentimentos, às nossas ideias. E por um raciocínio lógico, se nós ainda, seres imperfeitos, em mundo de provas e expiações, vivendo os nossos conflitos afetivos, emocionais, de valores e tudo mais, a arte vai representar exatamente essa imperfeição. Porque nós não podemos criar algo sublime se essa sublimidade não existe em nós. Não podemos criar algo belo se essa beleza ainda não se encontra em nós. Nós estamos naturalmente num processo de desenvolvimento desses valores, desse nível de entendimento. Mas nós estamos ainda num trecho ainda bastante inicial da nossa evolução nesse sentido de nos espiritualizarmos. Durante muito tempo, contando ali as tantas e tantas gerações desse passado que nós já tivemos, né, muitas vezes ali datando de milhares de anos, nós estávamos desenvolvendo as nossas percepções, desenvolvendo as nossas virtudes, mas não necessariamente nos espiritualizando. Poderíamos até estar envolvidos com crenças, mas eram crenças muito mais materialistas do que crenças verdadeiras, elevando o espírito nessa direção do mundo espiritual, mas ele se conectava com forças que ele não compreendia e ele utilizava então as religiões para isso. Agora não, agora a humanidade já começa de fato a iniciar essa jornada espiritual e por isso então essa elevação começa a se manifestar. Então nós temos ainda uma longa jornada, por isso então a arte não pode manifestar aquilo que nós ainda não temos. Já no mundo espiritual, quando nós encontramos nas esferas mais elevadas, nas esferas celestiais, onde os espíritos também manifestam os seus sentimentos através de artes, de manifestações artísticas, que muitas vezes nem sequer compreendemos, certamente a beleza se manifesta de uma forma muito mais clara. Por isso, então, quando eles comentaram a respeito se eles são sensíveis à música, eles perguntam, eles respondem, aludes à música terrena? Que é ela comparada com a música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar uma ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Então, naturalmente, aqueles espíritos que ainda sentem prazer na música terrena são espíritos comuns, espíritos como nós, que estão ainda envolvidos nos interesses do mundo terreno. Portanto, embora estejam desencarnados, continuam ainda com a atenção focada nas questões do mundo físico, incluindo a arte. A gente lembra, por exemplo, algo bastante natural, porque parece aqui, quando nós lemos assim, né? Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música. Esse termo espíritos vulgares, a gente vai lembrar de espíritos comuns, já que o vulgo nada mais é do que aquilo que é comum, que é popular, que é natural no nosso mundo, e não naqueles espíritos que já estão elevados. Só para a gente poder perceber que esse termo, espíritos vulgares, essa expressão, ela não é tão pejorativa assim como nós imaginamos, basta a gente lembrar, por exemplo, quando nós estudamos as obras de Humberto de Campos. Nós estudamos ali naquelas obras do Chico, que Humberto de Campos, então, ele comentava sobre o interesse dos espíritos. Em algumas das suas correspondências, digamos assim, ele então mencionava que em datas festivas aqui no Brasil, especialmente as datas cívicas, quando nós tínhamos a celebração, por exemplo, da independência do Brasil em 7 de setembro, proclamação da República, os espíritos que estavam envolvidos nesses eventos históricos relativos ao nosso país estavam presentes nos círculos, digamos assim, de interesse, de manifestações, de celebrações dessa data.
Por que que esses espíritos, então, estando desencarnados, estavam tão preocupados com essas datas? Exatamente porque são espíritos que, embora no mundo espiritual, embora tenham ali valores mais desenvolvidos, ainda olham para o nosso país de uma forma diferente, olham para a nossa história, olham para a nossa evolução. E essas datas são marcantes para todos nós. Isso seriam espíritos vulgares? Não necessariamente. Então estamos no mundo espiritual, atentos ao que acontece aqui no nosso mundo. E pelo fato de nós ainda estarmos muito mais vinculados à cultura do nosso mundo material do que do mundo espiritual, é muito natural que a nossa atenção esteja focada nessas manifestações. E aí nós podemos falar, por exemplo, em épocas de eleições, por exemplo, a grande mobilização de espíritos que estão junto a nós encarnados nesse período, seja nos influenciando positivamente, seja nos influenciando negativamente. Porque esses eventos que são tão grandes, tão importantes para o país, já que vai eleger ali os seus líderes, os seus legisladores e tudo mais, diz respeito à trajetória evolutiva dessa comunidade, dessa coletividade. Por isso os espíritos que são ali responsáveis por esse tipo de crescimento que nós estamos desenvolvendo, o crescimento na sociedade, o crescimento na política, na administração do nosso país, é muito natural que eles se aproximem de nós nesse período. Nós vamos ter, por exemplo, em épocas festivas religiosas, como é o caso, por exemplo, do Natal, a aproximação dos espíritos junto a nós encarnados nesse período do Natal é muito forte. Tem datas religiosas de cada religião. Quando se fala sobre o carnaval, nós também vemos uma grande aproximação de espíritos, tanto aqueles que procuram nos auxiliar na libertação dos nossos vícios e tendências, como aqueles que desejam ainda mais estimular em nós esse tipo de prazer. Acompanhamos isso com Manuel Filomeno de Miranda, lá no Fronteiras da Loucura, que nós estudamos, nas Fronteiras da Loucura. Então temos ali esportes, cultura, política, os espíritos estão envolvidos. E aí então a expressão espíritos vulgares, na verdade nós vamos entender espíritos comuns, cujos interesses ainda estão ancorados aqui no mundo material. São suas famílias, é a sua, por exemplo, nacionalidade, a sua naturalidade, as suas relações. Tudo isso então é desperta o interesse desses espíritos. E para nós vai ser difícil, não pensemos que chegaremos no mundo espiritual, simplesmente apertaremos ali um botão, cortaremos um fio e nos desvincularemos totalmente do mundo físico. Continuaremos ainda com os olhos atentos àquilo que acontece no nosso mundo. E gradualmente a gente vai adquirindo, digamos assim, como André Luiz relata para nós, adquirindo a verdadeira cidadania no mundo espiritual. E a partir desse momento, então, o mundo físico se torna para nós um campo de trabalho, mas não necessariamente um campo de interesse, no sentido dos prazeres que o mundo material pode oferecer. Mas para a maioria dos espíritos ainda, que não trazem essa consciência desenvolvida a respeito da sua natureza espiritual e do ambiente de fato, que é a sua origem, que é o mundo espiritual, continuarão aqui presos ao mundo físico. Presos no sentido de terem ainda muito mais interesses no mundo físico do que no mundo espiritual. Aqui então, a partir dessa questão, só fazendo uma revisão, agora a questão 252. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Quer dizer, a beleza da natureza, tudo aquilo que é magnífico na natureza, tocam os espíritos, já que eles estão desencarnados? Porque quando nós falamos em natureza, nós entendemos aquilo que existe no mundo físico, as paisagens do mundo material, do mundo físico, tudo aquilo que diz respeito à constituição do nosso mundo, isso toca os espíritos de alguma forma? Bom dia, Sandra. A resposta dos espíritos. Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos, que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender.
para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Aqui é tão interessante essa resposta dos espíritos, porque elas nos inspiram, porque ela nos inspira a ter uma reflexão bastante profunda. Primeiro aqui ele coloca para nós que sobre as belezas dos mundos, belezas naturais dos mundos. A esse respeito nós podemos pensar, por exemplo, quando nós vemos sobre astronomia, e vemos essas imagens que chegam para nós sobre esses planetas. Vemos no nosso sistema solar, por exemplo, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, vemos luas, vemos asteroides. Além do nosso sistema, nós vemos ali outros sistemas solares com as suas características, vemos as imagens que mostram para nós as profundezas da natureza. E aí então nós olhamos para essas imagens e ficamos naturalmente encantados. Quando encontramos uma foto, por exemplo, de Júpiter com toda a sua grandiosidade, aquela mancha que sempre nos intriga, Saturno com os seus anéis, vendo esses grandes globos flutuando no espaço, o nosso Sol no seu dinamismo ali dos seus gases, das suas explosões. E vemos, além disso, todas aquelas imagens que esses telescópios que sondam ali o universo como um todo, vão mostrando para nós, isso traz essa beleza, mas nós percebemos que essa beleza ela é percebida apenas pelo nosso olhar. Porque nós não conseguimos ir além disso tudo e ficamos encantados com elas de acordo com os nossos interesses, de acordo com o nosso conhecimento. Nós chegamos a comentar no encontro passado aquelas situações em que você vai a um museu e aí você vê uma pessoa parada em frente de um determinado objeto, em determinada obra, e ele fica ali durante 10 minutos, 15 minutos, olhando para aquilo. Aí nós, leigos, passamos, damos aquela passada de rabo de olho, como se não tivesse nada de interessante e seguimos. E muitas vezes aquela pessoa, percebendo aquele objeto, que tem para ela algum significado, ou que ela tem algum entendimento maior, um entendimento mais detalhado, ela tem melhor formação para apreciar aquela obra, ela vai ver com olhos diferentes. Esses quadros que são abstratos, ou quadros que são produzidos por pintores do passado, que retratam ali paisagens, pessoas, situações, etc., e nós vamos aprender a apreciar, por exemplo, o significado daquela imagem, a sua combinação de cores, os seus traços, o estilo do artista, a representação da época em que ele pintou. Para uma pessoa leiga é apenas ali uma pintura. Para aquele que tem um olhar mais profundo, consegue ver muito além da imagem, mas ele vê ali detalhes que nós ainda não percebemos. A Mira colocou também, também uma oportunidade de exercitar a observação, para aquele que tem paciência, porque até nisso a gente vai perceber. Os espíritos, quando olham para a natureza, por exemplo, aquela paciência, aquele interesse em sondar a sua profundidade e o significado daquela construção na natureza, depende da sensibilidade que o espírito tem. Muitas vezes nós passamos diante de uma paisagem natural, uma praia, um pôr do sol, as cores que aparecem no céu, para alguém que passa desinteressado, com seus interesses ali voltados para outras questões, ele olha para aquilo como se não significasse nada. Para aquele que para e aprecia, tem ali o tempo, tem a paciência, tem a sensibilidade de observar aquela paisagem, para ele traz um outro significado, uma outra resposta. Bom dia, embaixador. Então, quando nós falamos aqui sobre essas belezas naturais dos mundos, então desde essas belezas cósmicas até a beleza do nosso próprio mundo, a beleza de uma paisagem natural, de uma montanha, de um vale, de um jardim, de um gramado, de uma praia, qualquer outro tipo de beleza natural, vai depender muito, como os espíritos colocam, que sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Eu já comentei com vocês sobre um trecho
de um filme chamado As Pontes de Madison. Clint Eastwood e Meryl Streep. Um filme romântico, um filme bem bacana, que conta uma história, né, de uma relação entre esse casal numa pequena cidade no interior dos Estados Unidos. Ele, Clint Eastwood, ele é o personagem dele, é um fotógrafo do National Geographic. Portanto, ele tem ali um currículo de viagens, de lugares que ele conheceu, muito profundo. E não apenas viajando, ele como fotógrafo, tendo aquele olhar sensível para as imagens que ele registrava, ele então conseguia captar imagens que uma pessoa leiga não conseguia. E mais ainda, utilizando o seu equipamento, ele conseguia ver detalhes que não eram possíveis perceber para aquele que simplesmente passa os olhos. Então ele para, foca, fotografa, depois revela, na época revelava, né? Ou agora pode ver digitalmente também, e aí então ele vai perceber os detalhes do seu trabalho como fotógrafo que é. Para nós que somos pessoas comuns, fazemos uma selfie atrás de uma paisagem, a gente presta muito mais atenção em nós do que na paisagem atrás. Mas para aquele que retrata a paisagem tem uma visão diferente. Nesse filme então, As Pontes de Madison, ele conversando então com a personagem de Meryl Streep, eu separei até para vocês aqui a legenda, né, a legenda do filme, que fala desse trecho que a gente já comentou aqui em outras poucas oportunidades, mas que eu acho que é bastante significativo para aquilo que a gente está olhando, para perceber que depende muito da sensibilidade de cada pessoa. Ele então, né, ela pergunta para ele assim, é um belíssimo filme, Angelina. Qual o lugar mais interessante em que esteve? Mais interessante, deixe-me ver. Creio que o lugar mais interessante foi a África. É um outro mundo lá. Não só culturas e pessoas, mas acima de tudo o ar. As cores da manhã e do entardecer. Há algo concreto nisso tudo. A coexistência de homens e de animais, animais e animais, quem sobrevive ou não, sem juízo de valor. Não há moral imposta. É da maneira que deve ser. É lindo mesmo. Não há nada parecido. É o paraíso dos voyeurs. Né? Então ele vai colocando isso e coloca assim também, né? Eles têm safaris e tudo mais. Então assim, esse diálogo, né, ou esse trecho do diálogo que ele vai falando, quando ele percebe que, olhando para a África, nós vemos, né, para nós que não temos oportunidade de viajar assim, nós vemos documentários, vemos fotografias, reportagens, filmes que trazem aquele cenário, né? E nós simplesmente olhamos. A África tem suas savanas, tem os animais, muitas vezes nós assistimos a um documentário que mostra, por exemplo, os animais caçando, os animais se acasalando, o ambiente onde esses animais vivem e tudo mais, e nós olhamos ali. Pode ser apenas por um sentido mais curioso, por um sentido mais técnico, né, para quem gosta de zoologia, para quem gosta de biologia, para quem gosta de geografia, de botânica, cada um ali apreciando um aspecto daquela paisagem. E o que ele coloca para nós nesse diálogo é exatamente isso. Para nós, a África é aquele ambiente selvagem, onde os animais ali lutam para sobreviver. Muitas vezes nós ficamos torcendo para um ou para outro, né? Para aquele conseguir caçar para poder se alimentar, ou então o outro escapar para não ser pego. E o que ele coloca é bem interessante quando ele diz assim, você olha para a África e você não tem juízo de valor para você analisar aquilo que é certo ou aquilo que é errado. As coisas simplesmente são como devem ser. Onde nós temos ali aquela cadeia natural agindo dentro da sua dinâmica de acordo com as leis que Deus criou. Em que animais servem de alimentos para outros animais, a vegetação servindo de alimento para outros, a coexistência entre várias espécies no mesmo ambiente. Aquela natureza bastante específica daquele local, como nós podemos encontrar tanto na Amazônia, como nos polos, como nas montanhas, seja lá onde for. Então a gente percebe que cada paisagem tem ali a sua beleza. E nós precisamos ter essa beleza para poder compreender. E aí, só que nós estamos falando disso agora
da nossa visão espiritual, da nossa visão terrena. Nós, seres encarnados nesse nível evolutivo, nós olhamos para essa paisagem e admiramos as suas características. Agora, quando ele pergunta aqui se os espíritos têm essa percepção, têm essa sensibilidade também, se é uma sensibilidade diferente da nossa, aí certamente, da mesma forma que tanto na audição como na visão, eles têm uma visão apurada, e muito mais do que isso, quando os espíritos, então, já de fato cidadãos do mundo espiritual, portanto, já adaptados, com uma compreensão maior, e eles olham essa beleza, aquilo que eles vão perceber é diferente daquilo que nós percebemos. Porque para cada detalhe que nós encontramos na natureza, assim como para cada detalhe de qualquer tipo de elemento do nosso mundo, seja da arte, seja da ciência, seja de qualquer outro elemento cultural ou natural, nós vamos simplesmente olhar e ver ali as coisas como são. E de acordo com a nossa compreensão, nós vamos valorizar muito mais as coisas funcionando daquela forma. Então, eu achei bem interessante essa resposta dos espíritos, quando então eles colocaram para nós aqui. Deixa eu voltar, né? Primeiro ele fala sobre as diferenças naturais dos mundos, e ele fala que os espíritos são sensíveis a essa beleza. E eu me recordo do filme Cidade dos Anjos, para quem assistiu deve se lembrar, em que todos os dias, no pôr do sol, os anjos então do filme se concentravam na praia para poder ver o pôr do sol. Não apenas o pôr do sol em si, mas apreciar a grandiosidade da beleza daquele evento que estava acontecendo e do vínculo que eles, como espíritos, tinham com Deus. Então olha só como é interessante a gente perceber que quanto mais elevados nós somos, a nossa visão se torna muito mais profunda e se torna muito mais sensível também. Por isso que no mundo espiritual, quando o espírito então se desvincula dos valores do mundo, se desvincula dos interesses do mundo para aquilo que diz respeito aos prazeres que ele pode desfrutar ou para aquilo que pode contribuir para o seu crescimento, quando ele se desvincula de tudo isso, ele passa a ter uma visão diferenciada. E é claro que as coisas, né, quando os espíritos trazem essas orientações para nós, eles falam sobre os espíritos que já têm essa sensibilidade apurada. Mas basta a gente lembrar de muito daquilo que a gente já leu e já estudou, que nem todos os espíritos têm essa percepção. E mais do que isso, nem todos os espíritos têm esse mesmo interesse. Para muitos espíritos, o mundo espiritual pode se tornar um ambiente sufocante. Porque nada do que interessa para ele pode encontrar nesse local. Os seus interesses do mundo material, a dinâmica da nossa sociedade, a forma como nós vivemos. Por isso, então, os espíritos têm muito mais interesse em viver entre nós encarnados do que viver o mundo espiritual. Esperamos que nós não estejamos, né, no futuro dentro desse mesmo grupo também, em que o fato de nós estarmos no nosso ambiente natural, na nossa condição natural, que é estarmos desencarnados, não tenhamos interesse em buscar aqui no mundo físico aquilo que para nós pode trazer algum tipo de felicidade. Por isso, então, quantos espíritos que chegam no mundo espiritual e dizem, eu posso ir embora? Eu posso voltar lá para minha casa? Posso voltar lá para o meu mundo? Sem se dar conta que o mundo dele é exatamente onde ele está. Mas aí já não importa a sua condição de espírito. O que importa é o seu interesse, a sua consciência, a sua forma de pensar. Em que o seu interesse está muito mais ligado aqui no nosso mundo. E por isso nós já vimos várias e várias vezes os relatos que André Luiz, Filomeno de Miranda e outros espíritos trazem para nós, mostrando exatamente isso. Aqueles grupos de espíritos que estão absolutamente não presos, mas conectados com o mundo físico. E sem qualquer interesse em se desvincular disso, já que tudo aquilo que eles querem está aqui no mundo material. Por isso o fato de ser espírito não quer dizer que ele vai conseguir de imediato adquirir essa sensibilidade, vai conseguir apreciar essas belezas. Vai depender realmente das transformações que ele conseguiu adquirir.
Avançando um pouco mais, vamos lá? É bem interessante isso, né? Quando ele coloca aqui em cima também nessa resposta, para os espíritos elevados, a beleza de conjunto que, por assim dizer, apagam as particularidades. E foi esse trecho, quando eu li aqui, que me fez lembrar dessa legenda que eu trouxe para vocês do filme. Quando ele fala para nós assim que existe algo de mágico na África, que você não julga, você faz e tal, é exatamente isso, você aprecia a beleza do conjunto e você não presta atenção nas particularidades. Se é um tempo seco, se chove, se não chove, quais são os animais que vivem ali, que tipo de animal, qual é o meio de sobrevivência daquele animal, daquelas pessoas. Não presta atenção nos detalhes, observa o conjunto. E para entender esse conjunto, nós temos que ter uma capacidade, não apenas de sensibilidade, mas uma capacidade de raciocínio, de apreciarmos tudo isso, de olharmos para essas belezas de um modo diferente. Passando para o próximo tema, né, bem bacana tudo isso, né, uma pena que a gente não consiga ilustrar melhor aqui pelos nossos recursos, mas nós poderíamos, por exemplo, só para poder estimular aqui a nossa imaginação, se nós tivéssemos uma apresentação com imagens de paisagens de várias partes do mundo e também do espaço, e a gente ir conversando sobre cada uma delas, para vermos ali que muitas vezes a gente olha para algo mais objetivo, algo mais pontual, enquanto que muitas vezes esse elemento que nós estamos ali concentrando a nossa atenção faz parte de um conjunto muito mais amplo, muito mais belo. André colocou, né, tem pessoas que não conseguem ver nada, estão tão congeladas que ficam secas de sensibilidade para olhar além. Mas vai mais do que isso, viu, André? Muitas vezes o nosso modo de viver traz para nós preocupações, na maioria das vezes preocupações infundadas, porque o nosso modo de ser feliz ainda é um modo muito infantil. Então tem pessoas, por exemplo, que passam aqui pelo mundo brigando, lutando para conquistar coisas para o seu interesse imediato, sem se dar conta da sua condição de imortalidade. Então é aquele, por exemplo, que se encontra absolutamente focado nas suas ambições, focado nos seus vícios, focado nas suas carências, e isso acaba sendo até natural, porque pela nossa própria condição evolutiva, nós vamos trazer essas imperfeições. Então nós vamos trazer de existências anteriores medos, angústias. Como é que nós podemos prestar atenção na beleza do mundo com essa sensibilidade, se a nossa vida está focada num problema que nós passamos uma existência inteira para tentar resolver? E acha que é para sempre, exatamente isso. Então, quer dizer, eu estou preocupado financeiramente, eu estou preocupado afetivamente porque uma relação não deu certo, eu estou preocupado com sonhos que eu gostaria de realizar e nada disso, e de repente você está sentado na beira de uma praia, olhando para aquela imagem e a sua mente não está ali. Você está presente ali diante do pôr do sol, respirando a brisa do mar. Ou então sentado no alto de uma montanha, respirando aquele ar puro e vendo aquele esplendor todo, mas a sua mente não está ali. A sua mente está, por que eu não consigo? Por que não dá certo? Por que isso? Por que aquilo? Então é muito importante a gente perceber que, para apreciarmos isso, temos que estar ali focado. Tem até uma palestra eu me esqueci, o Sérgio Breves, psicólogo lá do Centro Espírita Leon Denis, ele falava sobre ansiedade. Isso é uma palestra de coisa de 15, 20 anos que ele fez. Então ele estava preocupado, ele estava dizendo assim que muitas vezes a ansiedade toma conta de nós e faz com que nós esqueçamos de viver. Então, por exemplo, você vai a um restaurante e você pede ali, né, no cardápio o seu prato preferido. E aí então vem para você aquele alimento, aquela comida que você tanto aprecia, aquela comida tão saborosa, só que você come com pressa. Você come olhando para o relógio. E você come olhando para o celular.
Você come preocupado com outras coisas, e aquilo que você mais gosta, você simplesmente ignorou que ele tem aquele sabor. Naquele momento mais especial, onde você está comendo aquilo que você mais gosta, você não está ali. O seu corpo está se nutrindo, mas você não prestou atenção no sabor, no aroma, na forma como o prato foi preparado. Ele é muito bom, né, Marli? Então, por exemplo, né, no dólar, e não só isso, né, nas preocupações, nos conflitos interiores, nos conflitos de relacionamento, nas dificuldades que o indivíduo enfrenta. Como é que você vai apreciar a beleza do mundo se você está totalmente preso nas suas preocupações? Mas lembrando sempre, o fato de nós termos as nossas lutas não significa que nós não tenhamos capacidade de olharmos para algo maior. Quando nós nos prendemos e nos entregamos totalmente àquilo, a nossa vida passa e nós não percebemos. Agora, sim, todos nós temos as dificuldades. A nossa reencarnação é para nós uma oportunidade desafiadora de crescimento. Mas eu estou aqui, mas eu sei que eu não sou daqui. Eu trabalho para poder superar as minhas dificuldades, mas ao mesmo tempo eu me esforço também para fazer com que eu espiritualmente me liberte de tudo isso. E aí é uma questão de exercício, que nós vamos fazendo diariamente, cotidianamente, para aprendermos a lutar sem deixar de viver, mas viver como espírito, e não viver como aquele indivíduo preso dentro daquelas circunstâncias. É algo que para nós ainda é muito difícil, porque o mundo material ele é muito ostensivo, ele é muito impactante para todos nós, e separarmos uma coisa da outra é realmente algo bastante complicado. O embaixador colocou, gosto sim, comendo, lendo, não sei se faz mal. Pois é, às vezes a gente come, você está prestando atenção na leitura e não na comida. E é engraçado que depois que eu vi essa palestra, eu presto muita atenção nisso. Às vezes eu estou comendo alguma coisa, fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, e eu paro para pensar, falei, poxa vida, eu estou engolindo a comida, e nem paro para saborear. Naquele domingo em que tem aquele almoço especial, aquela comida diferente, que você tanto gosta, e você. Foi o Sérgio Breves, André, que eu comentei. Nem olhamos o que comemos. Pois é, Miriam. Está preocupado com as coisas, vai comendo. Simplesmente passou. A Angelina colocou para nós, a passagem na Terra temos que entender como um estágio passageiro. De repente ele termina, e o bom é que só Deus sabe o dia que concluímos, né? Pois ainda bem, né? Mas temos que saber, por isso que o Roberto Carlos dizia, né? É preciso saber viver. É uma frase, um verso bastante simples daquela música, mas é um verso bastante significativo. Miriam lembrou, né? E começa na infância, né? Crianças criando o hábito de comerem vendo o celular. Questão de educação, nós somos educados. Cheguei até a comentar sobre isso domingo, quando nós falamos sobre o livro Plenitude, de Joana de Ângeles, e ela comentava sobre análise do sofrimento. E aí nós percebemos então que o nosso modo de viver, o estilo de vida que nós temos, incorpora naturalmente esse tipo de comportamento. E eu cheguei a comentar, então eu dizia que nós escolhemos esse modo de viver e já dá para perceber que esse modo é errado. Não por uma pretensão, mas pelos resultados que nós vamos alcançar. Se nós somos espíritos em busca do crescimento espiritual, e para isso nós temos que nos tornar não apenas mais informados, mais intelectualizados, mas também mais sensíveis, com valores mais nobres, mais elevados, o nosso modo de vida vai contra tudo isso. Nós estamos nos tornando mais ansiosos, mais críticos, mais agressivos, mais viciosos, quer dizer, vai contramão de tudo aquilo que nós realmente precisamos. E nós estamos ali, é difícil, claro, de nós nos libertarmos dessas influências, porque nós estamos inseridos no mundo o tempo todo. Relacionamentos, televisão, internet, coisas do dia a dia, a gente fica preso nisso. Mas é importante a gente chegar e falar assim, não, tudo bem, a corrente está me levando para aquele lado, mas eu posso nadar contra ela. Ainda que eu não consiga com tanto esforço,
mas pelo menos eu tenho consciência de que eu preciso mudar os meus hábitos e eu posso mudar dentro daquilo que é possível. Por isso, então, essas belezas, essa sensibilidade que nós temos que desenvolver, vai depender muito do modo como nós vivemos agora, o que vai refletir no nosso modo de viver no mundo espiritual. Vamos lá, interessante o assunto, né? Mas vamos em frente, questão 253. Kardec coloca agora, né, mudando um pouquinho o foco, saindo dessas belezas, dessa sensibilidade, ele pergunta: os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? As necessidades e sofrimentos físicos. A necessidade de dormir, de se alimentar, os sofrimentos que nós ainda vivemos. A resposta: eles os conhecem, porque os sofreram. Não os experimentam, porém materialmente como vós outros. São espíritos. Então aqui, da forma como estão vivendo. Agora, como a gente estuda, e claro que os espíritos, mais uma vez aqui, eles trazem para nós respostas, que são respostas genéricas, visando sempre a realidade do espírito. Mas a partir daquilo que nós estudamos, vendo ali os espíritos que tanto sofrem, os espíritos ainda com a consciência muito materializada, para eles a realidade material se torna concreta pelo fato deles estarem focados nessa realidade. Então, embora eles não sofram fisicamente, eles criam esse sofrimento fisicamente, mentalmente. Aquilo que é material se torna para eles uma realidade a partir do momento em que eles ficam imersos dentro dessas ideias que eles criam. Então, eles conhecem, por exemplo, as dores, porque sofreram essas dores, mas não os experimentam como nós, mas as sensações são criadas. E nós vemos isso, né, nesses tantos relatos que nós estudamos, que os espíritos descrevem para nós, quantos e quantos são os espíritos que vivem como encarnados. Não porque eles sentem, porque a gente lembra, por exemplo, quando você fura um dedo, aquele estímulo que nós temos, né, nos terminais nervosos dos nossos dedos, leva então essa informação até o nosso cérebro, que faz uma interpretação de que houve uma lesão na pele naquele local. Os espíritos não têm mais isso. Porém, a ideia que fica gravada daquela dor, daquela sensibilidade, se torna para ele uma realidade, muitas vezes muito mais potente do que a dor real que ele poderia sentir fisicamente. Então aqui também nós vamos entrar no mistério da mente para o espírito desencarnado que nós ainda não compreendemos. Mas que aquilo que os espíritos trazem para nós mostra que somos nós que criamos o universo que a gente vai viver. Somos nós que moldamos a realidade de acordo com as nossas crenças, de acordo com os nossos condicionamentos, de acordo com as verdades que nós construímos. Por isso que o trabalho de psicoterapia, digamos assim, no mundo espiritual, ele é um trabalho intenso, porque é um trabalho da mente, para fazer com que nós, então, tenhamos uma visão diferente da nossa realidade, para que nós nos desprendamos daquilo que no mundo físico para nós era a realidade e agora nós vivemos uma outra. Para que nós desfaçamos esse condicionamento que durante tantos anos ele foi sendo construído com a nossa vida aqui no mundo físico. Passarmos 40, 50, 60, 70, 80 anos aqui nesse mundo faz com que a nossa mente fique engessada dentro desse cenário que nós aprendemos a viver. E quando nós chegamos no mundo espiritual, é necessário então desconstruir essa realidade para que nós então absorvamos aquela de fato realidade que é a nossa condição espiritual. E isso pode parecer simples, mas nós vemos aqui nos relatos dos espíritos que muitas vezes, embora eles saibam que estão desencarnados, conheçam técnicas relativas ali, práticas relativas ao espírito desencarnado, o seu modo de viver é um modo absolutamente encarnado, porque ele busca os prazeres do mundo, ele busca as sensações, ele busca os interesses do mundo material que ele mesmo constrói dentro daquela realidade no mundo espiritual.
exatamente porque ele não conseguiu ainda se desprender, se desapegar daquilo que para ele era uma realidade. E como ele está condicionado a viver daquela forma, ele não consegue viver de outra forma que não seja aquela. Mesmo que seja oferecida aquilo que nós comentamos, né? No mundo espiritual, quantos espíritos dizem, tudo bem, eu posso voltar agora para minha casa? Mas aqui é a sua casa. Não, aqui não me interessa, eu quero lá. É lá que estão os meus interesses. Por isso essas necessidades e esses sofrimentos, muitas vezes, como nós estamos vendo, por exemplo, no livro Sexo e Obsessão, do Filomeno de Miranda que nós estamos estudando. Os espíritos que utilizam os seus corpos perispirituais como se fossem corpos físicos, usando os seus órgãos sexuais para proporcionar um tipo de prazer que como espíritos eles não podem alcançar. E para esse caso, então, eles trabalham através das influências, das absorções das emanações que nós encarnados produzimos, para que eles possam absorver essas emanações e sentir esse prazer, ou pelo menos algo perto desse prazer. Me fez lembrar agora o filme Ghost, quando nós encontramos, né, aquele personagem que estava preso no metrô. E ele queria ali, né, tinha ali uma máquina de cigarros, né, e ele ficava, que saudade, como eu queria dar uma tragada. Mesmo estando desencarnado, o interesse dele era esse. André Luiz fazia uma menção de um local em que chegava ali um espírito que tinha sido alcoólatra, e ele então se aproximava de alguém que também estava ali, absorvendo bebida alcoólica, como também um alcoólatra, e ele então mentalmente se conecta para que pudesse absorver as emanações do álcool. Por isso então, quando os espíritos colocam para nós aqui, eles experimentam as necessidades e sofrimentos físicos, conhecem porque sofreram, não os experimentam materialmente como nós, já que eles são espíritos, mas eles criam em suas mentes uma determinada realidade que para eles acaba sendo quase a mesma que aqui no mundo físico. Porém, embora não seja física, para ele se torna uma realidade, e ele vai alimentando aquilo na mente dele, até que algo, como por exemplo o seu próprio esclarecimento e a sua própria transformação, faça com que ele se liberte desse condicionamento. Certamente um condicionamento que todos nós estamos presos, todos nós ainda estamos, todos nós já vivemos experiências semelhantes. Por isso depende muito, como tudo no mundo espiritual, depende muito do nosso grau de elevação. Quanto mais distantes, não distantes, entre aspas, dimensionalmente ou geograficamente, mas consciencialmente, dentro daquela expressão, estarmos no mundo sem pertencermos a esse mundo, sem sermos do mundo, mas estarmos aqui no mundo aproveitando essas oportunidades todas para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Quanto mais o espírito se distancia consciencialmente, mais a realidade espiritual o envolve. Quanto menos ele se distancia, ou seja, quanto mais ele se prende, se aproxima da realidade do mundo material, mais essa realidade material se torna para ele a sua própria realidade. E nós já acompanhamos, né, não apenas com André Luiz, com Filomeno de Miranda, mas naquelas tantas e tantas entrevistas que Kardec realizou lá na Revista Espírita, no livro Céu e Inferno que nós acompanhamos. Vocês se lembram, né, daquele espírito glutão que Kardec entrevistou lá na Revista Espírita, que é aquele espírito que para ele o mundo dele era comida, mesmo ele estando desencarnado. André colocou, né, ele também diz que seu repouso é moral. Como assim, né? Fica refletindo sem fazer nada, né? O seu repouso aqui no caso, deixa eu ver aqui, André, se você pegou a questão próxima. Aqui você está na questão 254, né? A gente vai chegar na 54, a gente está na 53 ainda. A gente já vai chegar nela aqui já. Porque aqui, quando ele coloca para nós, já vamos inclusive aqui já emendar, para passar para ela já, porque aqui já entendemos então essa necessidade que cada espírito tem. A necessidade de estar vinculado ao ambiente do seu interesse. Já na questão 254, quando se fala sobre a necessidade, por exemplo,
Kardec pergunta aqui, mas e a fadiga? Quer dizer, o cansaço, a exaustão física, a necessidade de repouso, experimentam-nas? Quer dizer, o espírito se cansa? Não podem sentir fadiga como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Então, nesse primeiro ponto aqui, nós falamos do cansaço físico. O cansaço físico nada mais é do que a nossa musculatura, né? Aquele desgaste de você acordar cedo, trabalhar exaustivamente durante todo o dia, depois à noite não ver a hora de deitar numa cama, fechar os olhos, dar aquela descansada, dar aquela dormida para refazer as forças. Isso é uma necessidade física. O nosso corpo pede isso. Mas o espírito, ele sente isso? Ele coloca assim: o espírito, entretanto, repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Quer isso dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão repousar. Então aqui, André, que você colocou a respeito do repouso moral, na verdade é aquele descanso mental. E não apenas moral no sentido de valores, né, mas é aquele descanso em que você se desconecta. Vamos pegar, por exemplo, o livro que nós estudamos agora, o livro Tormentos da Obsessão. Nós acompanhamos ali o Hospital Esperança, vários pacientes, vários problemas. Não necessariamente isso. Olha só, acompanha o raciocínio. Então nós acompanhamos ali pacientes, doenças, terapias, e de uma forma bem superficial, bem en passant, Filomeno comentava sobre os profissionais, ou melhor, os trabalhadores daquele hospital. Imaginemos nós, como trabalhadores, em constante contato com aqueles pacientes, acompanhando os seus sofrimentos, nós tendo que nos mobilizarmos para trabalhar com eles. Vai chegar uma hora que a gente fala assim: eu posso me afastar um pouquinho disso? Para poder me desvincular um pouco daquele ambiente, daquelas vibrações, daquela atividade que se torna desgastante emocionalmente, em que você tem que ficar o tempo todo preocupado com as coisas. Dá para eu tirar aquele descanso? Não descanso no sentido de se sentar numa cadeira e ficar meditando, mas simplesmente se desconectar daquilo. Para que você possa fazer: olha, agora eu gostaria de fazer aquilo que para mim é importante, aquilo que para mim é prazeroso. Esse momento de nós desfrutarmos desses momentos de prazer, essa oportunidade, é para nós uma oportunidade de refazimento. De você, por exemplo, estar em contato com atividades, com pessoas, com ideias que sejam diferentes daquelas que te exigem uma concentração maior. Então, quando se fala no repouso moral, é exatamente isso. Quantas e quantas vezes nós imaginamos que o espírito, então, não precisa descansar. Então ele vai ficar o tempo todo trabalhando, focado, se desgastando emocionalmente, se desgastando intelectualmente, porque você cansa. Eu não aguento mais falar sobre isso. E aí então você simplesmente se desvincula, naquele momento em que, olha, vai fazer aquilo que você gosta. Depois que você tiver, você volta e continua a sua atividade. E é assim que André Luiz, inclusive, descreve para nós nas atividades de nosso lar. Quando ele mostra ali aquela grande mobilização de espíritos vinculados a uma série de atividades, mas que eles também têm os momentos pessoais. Porque eu tenho o meu momento de compromisso, mas eu também tenho o meu momento especial, meu momento particular. E tem uma outra passagem, né? Hoje eu estou bem cinematográfico, né? O filme O Gladiador, que tem ali o general
e ele tem ali o escudeiro dele, né, que era aquele que o auxilia ali com todos os seus equipamentos e tudo mais. E aí então, quando o general recebe uma incumbência do imperador, ele então, aqui, naquele momento particular, pergunta para ele, né, Cícero, como é que você lida com as suas, com os seus compromissos? Ele falou assim, na maior parte do tempo, eu faço aquilo que eu devo. O restante eu faço aquilo que eu quero. Então a nossa vida é assim. No mundo espiritual, as atividades para nós são atividades em que nós, como espíritos, como pessoas que somos, nós queremos fazer as coisas que são prazerosas para nós. Eu posso querer estudar, eu posso querer passear, eu posso querer me relacionar com pessoas, seja um relacionamento afetivo, seja um relacionamento amistoso, familiar, seja lá como for. Eu quero ir para algum lugar para conhecer alguma coisa, porque isso me faz bem. Mas eu sei que, sendo um espírito produtivo, eu também tenho que estar comprometido com aquilo que para mim vai me ajudar no crescimento. No meu crescimento, do trabalho que eu posso realizar, do serviço que eu posso prestar. Então é importante a gente separar aquilo do compromisso que nós temos com aquilo que para nós é prazeroso. Por exemplo, trabalho num centro espírita, trabalho num grupo espírita, dedico ali o meu tempo todo. Não tem aquela hora que eu falo assim, pessoal, eu vou no cinema hoje, tá? Poxa, mas você tem uma palestra para fazer? Não, não dá para fazer. Eu preciso um pouco agora mudar meu foco para fazer aquilo que eu quero. E não para fazer aquilo que eu devo fazer. Então é nesse sentido que ele fala sobre esse repouso moral, que é o espírito se refazer emocionalmente. E olha que nós vamos encontrar naquilo que os espíritos relatam para nós, atividades que são extremamente desgastantes emocionalmente. Para quem trabalha, por exemplo, com desobsessão, para quem trabalha com espíritos desencarnados que chegam em sofrimento, lidar com aquelas histórias, lidar com aquele cenário, que você tem que estar o tempo todo ali trabalhando para poder cuidar daquele espírito. Chega uma hora que você fala, peraí, deixa eu dar uma passeada no parque ali, dar uma olhada ali no jardim, bater um papo com alguém, depois eu volto. Porque embora não haja o cansaço físico, nós vamos encontrar o cansaço dessas várias formas, que são realmente desgastantes. E nós temos acompanhado bastante isso. É o momento em que quer uma rede, né? Uma água de coco, uma praia, pois é. A Miriam colocou, isso também é saudável, né? Desde que seja algo que nos equilibre. Quer dizer, a função desse repouso é o repouso refazedor. Aquele repouso que reconstitui as nossas energias. Sim, é fundamental, Marion. Kardec, inclusive. Nós vamos estudar em breve, na terceira parte, que fala das leis morais, ele fala da lei do trabalho. A lei do trabalho é importante, mas há necessário também o repouso. E para nós encarnados, o repouso físico, ele é importante, mas também temos o repouso. Pois é, tá vendo só? Além de ser prazeroso, né? E depois que desencarnar ainda por cima, Miriam, a gente vai obsediar o tiozinho lá do carrinho do churros. Absorver as emanações ali. Então é muito importante isso para nós, entendermos que o espírito, ele é um indivíduo. Como nós, vamos pensar assim, ó, o espírito é uma pessoa. Porque a gente acha que o espírito, depois que ele desencarna, ele deixa de ser quem ele é, babando, Andréa, escorrendo assim de tudo. Ele deixa de ser uma pessoa. Se a gente pensar, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, e a gente tem essa referência de Joana, de Dr. Bezerra de Menezes, de Emmanuel, e tantos outros espíritos, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz. A pergunta mágica é para nós, claro que a gente não vai saber. Até a nossa querida Cecília também deve ter ali também se encaixar nesse quadro. O que será que eles fazem nas horas de folga deles? Porque a gente imagina que o Dr. Bezerra fica 24 horas por dia trabalhando, cuidando de sofredores, cuidando disso, cuidando daquilo. O que será que ele faz na hora de folga dele? Será que ele para, dá aquela sentada naquela poltrona fluídica confortável, abre um livro que para ele é prazeroso, ouve uma música?
A gente acha que o mundo espiritual é esse mundo só de trabalho, e na verdade não. Como pessoas que somos, nós temos os nossos próprios interesses. E esses interesses só podem ser satisfeitos, interesses saudáveis naturalmente, quando nós tivermos um tempo para nós. O mundo está tão doido que não dá tempo de descansar, né? Pois é, mas precisamos. Muitas vezes nós descansamos fazendo aquilo que a gente gosta. E fazendo aquilo que a gente gosta, muitas vezes é um trabalho, né? Mas mesmo assim é importante a gente mudar um pouquinho da sintonia ali do nosso aparelho para captar ideias diferentes, para sair um pouco daquele mundo e começarmos a, né, acrescentarmos, né? Não, sim, eu estou entendendo sim, André. Né, até mesmo aqui para nós, né, aqui no mundo físico. A gente mudar, né? Pois é. Eu sempre coloco, né, Angelina, que às vezes se o dia tivesse 30 horas, ainda seria pouco, né? Mas precisamos saber organizar a nossa vida, né? Porque é aquilo que eu comentei com vocês, né? Nós adotamos um modo de viver que não é um modo de viver saudável para nós. A gente vai absorvendo compromissos, problemas, responsabilidades e a gente se esquece de viver. Mas enfim, é preciso saber viver, né? Então, meus amigos, é isso. Finalizando aqui o nosso estudo de hoje, paramos aqui na questão 254. Temos mais duas questões para finalizarmos falando sobre a natureza dos espíritos. Pois é, que bom, André. É bom, essas viagens faz bem, desconecta a gente do mundo. Então aqui ele vai falar sobre a natureza dos espíritos e sobre sensações de frio ou de calor. E depois nós vamos na questão 257, que é o ensaio teórico da sensação dos espíritos. E Kardec então desenvolveu esse conteúdo baseado lá na edição de 1858 da Revista Espírita, que nós vamos recorrer a ela para poder pegar na íntegra aquilo que Kardec elaborou. Lembrando sempre, né, que muitas questões, muitos textos que Kardec inseriu nos livros da codificação são textos que foram otimizados para que fossem objetivos no seu conteúdo. Sim, tá aqui na legenda aqui em cima, no banner, dezembro de 1858. Coloquei ele já para ficar como referência para nós. E Kardec, então, ele vai trazer todo o texto para a gente poder ler e a gente vai, então, focar naquele texto lá. Tá bom? Então, isso a gente vai ver agora na próxima quinta-feira já. E é isso, gente. Então, fechando por aqui o nosso estudo de hoje.